Boa tarde, pessoal. Então, para essa semana, então agora vamos falar um pouquinho, comentar um pouquinho sobre a atividade que vocês fizeram na semana anterior, que seria montar uma câmera escura, tá? Confesso que fiquei sem palavras com a maioria dos vídeos de vocês, ficaram muito legais, certo? Não pela câmera, porque eu sabia que ela ia funcionar, mas muito pela criatividade que vocês tiveram e mais ainda pelo gosto que vocês fizeram. Ah, meu, que legal, uau, deu certo. Parece assim que não acreditavam que aquilo iria funcionar, ok? Mas como nem tudo são videozinhos bonitinhos e vendo as coisas de cabeça para baixo, tá? Agora essa semana a gente vai calcular um pouquinho da câmera escura, mas também é bem tranquilo, ok? Então, para a gente poder começar a calcular, eu só vou corrigir algumas coisinhas que eu ouvi na explicação de vocês, de alguns, a maioria estava 100%, vamos dizer assim, mas eu vi que muitos ainda na explicação pecaram um pouquinho. Eu só vou dar uma corrigidinha, mas é coisa de leve, tá? Quando a gente, muitos de vocês, quando foram explicar o porquê que forma a imagem de cabeça, vai dizer assim que quando a gente tem a luz do sol aqui em cima aqui, ó, ele vai iluminar um raio que vem para cá e um raio que vem aqui embaixo, e esse raio ele vai vir para cá e vai vir para cá e vai formar a imagem de cabeça para baixo, certo? Na realidade não é só um raio, tá? Os fótons que saem do sol, eles saem em linha reta, mas em todas as direções, tá? Então a gente pega dois como exemplo para facilitar o cálculo, mas quando a gente vai analisar o que acontece ali, por exemplo, assim, o raio do sol ele sai com um monte de raio aqui, ele vai iluminar tudo, sai reto em todas as direções, certo? E em cada partezinha do objeto aqui, no caso dessa menina aqui, vai acontecer o que? Os raios vão bater e vão refletir em todas as direções, certo? Até porque se o raio do sol sai daqui e eu estou enxergando, é porque está vindo um dela para mim, certo? É em 3D ali, cada ponto daqui. E por exemplo, se eu consigo enxergar o rosto, a mão, quer dizer que ela está batendo aqui também, está indo em todas as direções e um deles vem para o meu olho, certo? Então cada ponto da pessoa aqui, ó, vai sair essa flor de coisa aqui em 3D aqui para todas as direções, até porque se tiver uma pessoa aqui, ela também consegue enxergar isso daqui. Só que um deles especificamente vai sair daqui, um monte vai bater na caixa aqui, né? E vai bloquear, só que um deles passa por aqui. E cada pontozinho da pessoa aqui, ó, vai passar um também aqui, certo? Vai vir aqui e vai sempre invertido, certo? Então vai pegar aqui, o outro vem para cá também, tá? Só isso que a gente precisava corrigir. Não é que só dois passam por ela, não. Tem um raio daqui para mim ver, para mim conseguir enxergar a mão dela, vai ter que ter um raio e vai passar aqui também, vai vir para cá para poder marcar a mão aqui. Vai ter que vir aqui do pé, o joelho vem aqui para marcar aqui. Então para cada um, só que ia ficar uma coisa meio que esdrúxula ali, eu não consegui entender de tanto raio que ia ter que sair ali. Então a gente coloca apenas dois, ok? No mais, estava tranquilo. E espero também que, como eu não consegui ver o que vocês estavam vendo lá, porque na imagem não fica legal, espero que tenham visto que a imagem ela fica realmente de cabeça para baixo, ok? Então vamos para o cálculo da câmera escura, ok? Então aqui eu desenhei não, isso aqui eu já peguei pronto, uma vela, certo? E os mesmos traçozinhos que a gente tem lá. Para o cálculo da câmera escura, das dimensões, tá? O que a gente vai usar? A gente vai usar uma nova nomenclatura. No cálculo da sombra a gente usava altura e sombra, H e S. Apesar de altura não ter H, mas aqui em inglês é height. Então, o objeto que eu vou colocar na frente da câmera escura a gente vai chamar de O. A imagem que vai formar dentro da câmera a gente vai chamar de I. E a distância que eu vou ter entre a câmera escura
e o objeto, ou seja, daqui até o orifício aqui, ou seja, do furinho até o objeto, a gente vai chamar de P. E o comprimento da câmera, o tamanho da câmera, certo? Que seria a profundidade que eu tenho aqui dentro, aqui, ó, a gente vai chamar de P'. Tá? Mais uma vez aqui a gente vai utilizar a semelhança de triângulos. Por quê? Se eu pegar e inverter essa imagem e colocar aqui, o triângulo ele vai ser exatamente o mesmo, ou seja, ele vai ter esse ângulo que eu tenho aqui dentro, é o mesmo ângulo aqui de fora. Então as medidas elas são proporcionais. Então eu tenho um triângulo aqui e outro triângulo aqui. Se eu colocar essa medida aqui assim, ele vai ter um triângulo que vai formar com esse daqui o mesmo ângulo. O que interessa pra gente é objeto e imagem, distância do objeto até a câmera e comprimento da câmera. Ok? Então, por semelhança de triângulos, a gente tem que o objeto, tamanho do objeto aqui, ó, dividido pela distância que eu tenho do objeto até a câmera, pelo P, distância do objeto até a câmera, é proporcional ao tamanho da imagem, o I, dividido pela distância da imagem à câmera, mas é o tamanho da câmera aqui, um P'. Ok? Bem tranquilinho também, bem parecido igual ao outro. Alguns erros que ocorreram nas atividades da semana passada que eu corrigi lá, avisei para a pessoa assim, se eu estou trabalhando objeto, distâncias, imagem e tamanho da câmera, todos esses 4 aqui, obrigatoriamente eu tenho que trabalhar com a mesma unidade. Então se eu tenho um objeto de 1 metro, eu não posso trabalhar com a imagem em centímetros, certo? Então, se você usar centímetro, 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 obrigatoriamente aqui vai dar centímetro. Então sempre tem que fornecer 3. Então, normalmente você vai fazer o que é mais fácil. Se eu tenho metro e metro e centímetro, então eu transformo o centímetro para metro, fica mais fácil, certo? Se eu tenho 2 centímetros e 1 é metro, transformo o metro para centímetro para fazer uma só, certo? Então eu tenho sempre que trabalhar com a mesma unidade, sempre, senão não dá certo, ok? E para a gente poder fazer um exemplo, vamos para lá. Então, nesse exemplo aqui, já ficou errado aqui, eu esqueci de aparecer um número a mais aqui, mas não tem problema. Eu tenho uma pessoa de 1,80 m de altura que encontra-se a 2,4 metros de uma câmera de orifício de 0,2 metros de comprimento. Eu quero saber qual a altura da imagem, ou seja, eu quero saber qual o tamanho do I. Então, eu tenho uma câmera escura aqui, certo? Que tem uma pessoa de 1,80 m, certo? Ou seja, o objeto tem 1,80 m e ela está a 2,4 da câmera. Então, na distância daqui até aqui, o meu P é 2,4. De uma câmera escura de 0,2 metros, ou pode aparecer, por exemplo, 20 centímetros, divide por 100 ali. Então, a distância que eu tenho daqui até aqui é 0,2. E a pergunta que a gente quer é qual o tamanho da imagem, certo? Ou seja, qual o tamanho que ela vai formar. Então, formulazinha, objeto, distância do objeto até a câmera, imagem, tamanho da câmera. Ok? Então, meu objeto tem 1,8 metros, que é o tamanho da pessoa. Ela está a 2,4, ou seja, o P é 2,4, o I eu quero saber e o 0,2. Como eu já trabalhei aqui ó, com metro, 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 então tá ok, não precisa alterar nada, basta usar o jeito que está ali. E aí aqui é regra de 3. Só lembrando, se eu trabalhando metro, 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 obrigatoriamente a unidade do I é metro. Então, regra de 3, né? O I o que é? 0,2 vezes 1,8 dividido por 2,4. 0,2 vezes 1,8 dá 0,36 dividido por de novo, I é igual a 0,36 dividido por 0,8, que é 0,2 vezes 1,8 dá 0,36. Dividido nisso aqui, a gente tem que a imagem ela tem
0,15 metros ou 15 centímetros. Tá? Eu não trabalhei com unidade de metro, eu deixo assim. Ok? Bem tranquilo, bem fácil. Tá? Já deixei no Google Sala de Aula. Tá? Também, se não me engano, são 2 exercíciozinhos desse para vocês calcularem. Prestem atenção, só prestem atenção nas unidades. Tá? Para a gente calcular câmera escura. Ok? A aula de hoje era bem tranquilinha, bem rápida. Espero que tenham gostado. Se inscrevam no canal. E tenham uma boa semana. Ok?